Pronto. Começando, muito boa noite, muito boa noite. Então, vamos lá trabalhar com essa parte de MMC, MDC e médias. Vamos lá. Então, galerinha, como a gente já sabe, esse mês de fevereiro e março, né? A gente vai ficar trabalhando com matemática básica, preparando aí bem essa base para a gente chegar no Enem e ficar bem afiado. Então, a gente já viu a parte de números, números inteiros, números naturais, né? Divisibilidade, fizemos aquela fichinha um todinha e quem perdeu, quem não assistiu, tem a aula gravada, tá certo? E aí, vamos embora aqui para essa parte de MMC e MDC. Então, começando aqui com MDC. Que danado é o MDC? MDC é exatamente o máximo divisor comum. Então, para que serve o máximo divisor comum? Vê só. Na fichinha 1, a gente trabalhou justamente com múltiplos e divisores. Então, a gente já sabe o que é um divisor de um número, a gente já sabe o que é um múltiplo de um número. Beleza? Isso a gente já viu bem tranquilo. Então, o que é encontrar o máximo divisor comum? Encontrar o máximo divisor comum entre dois números nada mais é do que a gente procurar qual é o maior número possível que possa dividir ao mesmo tempo dois, três ou mais números. Essa é a ideia do máximo divisor comum. É procurar qual é o maior número para dividir dois ou mais outros números. Isso é a definição de máximo divisor comum. Então, claro que tudo que a gente está trabalhando com múltiplos e divisores é somente nos inteiros. Então, máximo divisor comum, o MDC, é o maior número inteiro que divide ambos os números que você está querendo calcular, certo? O MDC. Tá massa? Isso é que vem a ser o máximo divisor comum. Agora, como é que a gente vai fazer para calcular o MDC e como é que a gente vai fazer para usar isso nas questões? Tem uma coisinha que eu vejo muita gente chegando aqui para fazer o Enem e fica naquela história. Já me perguntaram muito, Kleber, como é que eu vou olhar para uma questão, ler uma questão e já saber se a questão pede para a gente calcular o MMC ou o MDC? Essa questão é de MMC ou MDC. Não é bem assim que as coisas funcionam, gente. A gente vai aprender como é que calcula o MMC, a gente vai aprender como é que calcula o MDC, mas a gente também precisa aprender a reconhecer numa questão como você vai fazer. Não tem uma regra. A gente vai ter que ler, certo? Vai ter que ler a questão e interpretar. Então, como é que a gente vai fazer para calcular o MDC? Vamos pegar logo aqui nesse primeiro exemplo, calcular o MDC entre 408 e 240. Eu vou mostrar de mais de uma maneira, certo? Para a gente estar calculando o MDC. Vamos lá? Mais de uma maneira para a gente fazer esse cálculozinho daí. Então, a primeira maneira da gente calcular o MDC é a gente fazer a fatoração simultânea, certo? Como é que é essa história de fazer a fatoração simultânea? Vamos lá, preste atenção. Lembrando que MDC é procurar somente os divisores em comum. Só os números que deem para dividir os dois carinhas, ou os três, ou os quatro ao mesmo tempo. Vai, se liga aqui comigo. Então, vamos calcular aí o MDC entre 408 e 240. Vamos lá fazer isso daí? Então, preste atenção. Para cálculo desse MDC entre 408 e 240, a primeira maneira de fazer é a fatoração simultânea, que seria assim. Vou colocar aqui 408, vou colocar aqui 240 e vou fazer a fatoração simultânea. Para cálculo do MDC, eu vou colocar apenas os fatores que deem para dividir ambos, para MDC. Não mistura MDC com MMC. Vamos lá. 408 e 240 dão por 2? Dão. Então, dão por 2. Então, isso ficaria 204 e 120. Dá por 2 de novo. Por 2 ficaria quanto? 102 e 60. Dá por 2 de novo. Então, vai lá. Por 2 ficaria 51 e 30. Aí você vem agora, Clebinho, tem o 30 que ainda dá por 2. Calma. Mas para calcular um MDC, só pode os valores que deem para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, não dá mais por 2. Agora, eu vou colocar por 3. Colocando por 3, 51 por 3 fica 17. 30 por 3 fica 10. Ainda tem mais algum valor inteiro que dê para dividir o 17 e o 10 ao mesmo tempo?
Não. Se não tem, acabou. Acabou e, portanto, o MDC seria 2 ao cubo vezes 3. Tá? Vejam, isso é cálculo para o MDC. Então, o MDC entre 408 e 240 é 2 ao cubo vezes 3, que daria 8 vezes 3, 24. Esse é, portanto, o MDC entre 408 e 240. Perceberam? Isso é uma das maneiras, isso é uma regrinha prática para cálculo do MDC. Prática e direta. Você fatora simultaneamente apenas com os fatores em comum. Beleza? Isso é uma maneira. Agora vamos lá para outra maneira de fazer o MDC. Essa outra maneira é uma maneira que, assim, ela, digamos, é mais formal, ela é mais matemática, certo? É uma maneira que é menos prática, mas algumas questões mais complexas, mais pesadas, eu preciso dela, que é fazer individualmente a fatoração. Tem outros métodos também. Vocês, quando eram Fundamental 1, estudavam um métodozinho, fazia tipo um jogo da velha, lembra? Era o método das divisões sucessivas. Aquele é outro método, mas não precisa daquele para agora, não. Nem precisa daquele aqui para a gente fazer Enem, nem para fazer SSA, não. Tá? Outro método que você pode precisar é assim. Fatoro cada um separadamente. Então, vou fatorar o 408 e vou fatorar o 240. Presta atenção. Vamos fazer essa fatoração? Então, fatoro 408 sozinho. Aí, por 2, 204, por 2, 102, por 2, 51, por 3, 17, por 17 dá 1. Então, 408 fatorado ficaria 2 ao cubo, vezes 3, vezes 17, e fatoro 240. 240 por 2, 120, por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então, 240 fica 2 a quarta, vezes 3, vezes 5. Beleza? E aí, como é que fica sendo o MDC entre 408 e 240? Certo? Presta atenção, presta atenção. O MDC, ele vai ficar exatamente o quê? Depois de eu fatorar cada valor separadamente, o MDC vai ser assim, presta atenção, se liga aqui. Você vai pegar somente os fatores comuns, escolhendo o menor expoente. Isso eu coloquei aqui, ó, cálculo do MDC, que é o cálculo mais formal. Ó, se P, olha aqui em cima, se P é um fator primo que ocorre em ambas as decomposições de A e B, então ele também vai ocorrer no MDC, com o expoente que é o menor entre eles. Então, se eu fatorei o 408, fatorei o 240, o MDC eu pego assim, ó, só os fatores comuns. Quem são os fatores comuns entre na fatoração de 408 e na fatoração de 240? Fator 2, fator 3, e escolho dentre eles o menor expoente. Quem é o menor expoente aqui do 2? Ó, aqui tem expoente 3, aqui tem expoente 4. Eu vou escolher o menor expoente. Vou escolher o expoente 3. E o expoente do 3? O menor deles, aqui é 1 e aqui é 1. Então, o expoente fica 1. Você já encontra o MDC 8 vezes 3, 24. Então, essas são as duas formas para cálculo do MDC. Então, se liga. Primeiro, fatoração simultânea. TIG, por 2, por 2, por 2. Só fatores que deem para dividir ambos, 2 ou 3 valores. Depois, segunda maneira, fatorar isoladamente. Fatoro 408, fatore 240, ver os fatores comuns com o menor dos expoentes. É assim o cálculo do MDC. Tá claro? E aí, uma observaçãozinha que eu já falei na ficha 1, tá? Se dois números possuírem um único divisor comum, eles são chamados de primos entre si ou coprimos. Isso a gente já viu também na ficha número 1. Acho que tem duas pessoas começando hoje, que é Luana e Lulinha, certo?
Então, se vocês quiserem, manda depois um e-mail para mim, naquele e-mail que eu coloquei lá no grupo, para vocês pegarem a aula passada, tá certo? Que aí eu falei um bocado de múltiplos e divisores, beleza? Boa noite para quem eu não dei ainda, né? Boa noite, Jade Luiz, Alana. Boa noite, João Pedro. Boa noite, já falei boa noite. Boa noite, Luizinho Felipe. Boa noite, Iago. Malu também já dei boa noite. Muito boa noite para todo mundo. Então, vamos lá. Essa história de falar aí, gente, que dois números que possuem um único divisor comum, eles são primos entre si ou coprimos. Em outras palavras, números que possuem o MDC, se o MDC, outra maneira de falar essa observação, se o MDC entre dois valores dá 1, se o MDC for 1, aí a gente diz que esses valores são primos entre si ou coprimos. É a mesma coisa. Então, se o MDC entre dois valores A e B é 1, dizemos que A e B são primos entre si. São primos entre si. Clebinho, o que é que significa primos entre si? Tem alguma coisa a ver com números primos? Não, tem nada a ver com números primos. Primos entre si são aqueles valores que só tem um como divisor comum. Joia? Tá claro o cálculo do MDC? Vamos seguir aí? Então vamos lá. Ó, vamos fazer essas questõezinhas porque é assim que vocês podem encontrar lá na prova do Enem. Nunca vocês vão encontrar, como vocês estão vendo aqui nessa telinha inicial. Calcule o MDC. Não, isso não rola, né, gente? O que rola é um probleminha onde você vai perceber se vai ter que usar o MDC ou não. É claro que tem aqueles probleminhas muito óbvios, né? Claro que tem aqueles que vocês fazem direto, já lê, já sabe que vai calcular um MMC, coisa desse tipo. Mas vamos ver qual raciocínio que a gente vai pensar nessa questãozinha daí. E todo mundo já entendeu o MDC, vou voltar mais uma vez. Por que, que o MDC entre 408 e 240 é 24? Porque 24 é o maior número possível inteiro, que quando eu fizer 408 por ele e quando eu fizer 240 por ele, eu vou encontrar valores exatos, valores inteiros. Então, 24 é o maior número possível, certo? É o maior número possível que dá para dividir tanto o 408 quanto o 240. Tá massa? Aí vejam como tem essa segunda questão aí do material da gente. Um professor dá aulas numa turma de sétima série de 30 alunos e numa oitava série de 18 alunos. Em cada sala informou grupos, e todos os grupos, tanto na sétima quanto na oitava, tinham o mesmo número de alunos. Qual o maior número de alunos que cada grupo pode ter? Então, pensa aqui comigo, raciocina aí direitinho. Vamos lá. O cara está trabalhando, olha só, o cara está trabalhando com duas turmas, sétima e oitava. Sétima tem 30 alunos, e oitava tem 18 alunos. Cada sala formou grupos e todos os grupos tinham o mesmo número de alunos. E eu quero saber qual é o maior número de alunos por grupo. Gente, eu sei que essa questão é bem tranquila, mas eu quero que a gente pense qual é o raciocínio até para questões mais difíceis. Pensa aqui comigo, preste atenção. A questão não está dizendo que eu vou dividir essa turma de 30 alunos em grupos. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: eu posso formar grupos de 10 alunos em cada um deles, olhando só para a sétima série? Será que na sétima série eu posso formar grupos de 10 alunos? Posso. Daria 3 grupos de 10 alunos. Na sétima série eu poderia formar grupos de 6 alunos? Poderia. Por que eu poderia? Porque seriam 5 grupos de 6 alunos. Por que na sétima série eu posso formar grupos de 6 alunos, posso formar grupos de 10 alunos, mas não poderia, por exemplo, na sétima série, formar grupos de 8 alunos? Não posso. 9 alunos? Não posso. Eu não posso formar na sétima série grupos de 9 alunos, justamente porque 30 não dá para dividir por 9. Não dá para dividir 30 por 9. Ou seja, 9 não é um divisor de 30. Então, o que é que eu tenho que me ligar? Eu tenho que me ligar que o número de alunos por grupo, estou indo bem devagarinho para a gente entender bem direitinho mesmo, o número de alunos por grupo, o número de alunos por grupo
tem que ser um número que dê para dividir 30, concorda comigo? Não vai sobrar aluno. E também tem que ser um número que dê para dividir 18. Por que também tem que ser um número que dê para dividir 18? Porque senão vai estar sobrando aluno lá na oitava série. Então, a primeira coisa que a gente pensou, o número de alunos por grupo, e como ele disse, ó, tem que ser aqui, ó, cadê? Todos os grupos, tanto na sétima quanto na oitava, deve ter o mesmo número de alunos. Então, o número de alunos por grupo deve ser um divisor comum. Então, se liga. Deve ser um divisor comum de quem? De 30 e de 18, certo? Por que que o número de alunos, por que que o número de alunos por grupo deve ser um divisor de 30 e de 18? Por quê? Por quê, pessoal? Porque tanto na sétima quanto na oitava tem que ter a mesma quantidade de alunos, e a questão disse que tem que ser a mesma, sétima e oitava, então tem que ser um divisor comum, e tem que ser divisor porque não pode sobrar aluno. Todo mundo está percebendo? Então, o número de alunos por grupo deve ser um divisor comum de 30 e 18. E a questão diz que é o maior número de alunos por grupo. Você está perguntando, se está tratando do maior número de alunos por grupo, o número de alunos por grupo deve ser um divisor comum de 30 e 18, e o maior possível. Por que tem que ser o maior possível? Porque a questão falou que o número de alunos de cada grupo tem que ser o maior possível. Portanto, esse número de alunos por grupo, deve ser o quê, gente? Número de alunos por grupo, é que a gente acabou de se ligar aí. Deve ser o quê? O maior divisor ao mesmo tempo de 30 e 18. E eu sei como calcular esse MDC. É só eu fazer o quê, gente? 30 e 18, fatoração simultânea por 2, 15 e 9, por 3, 5 e 3, e acabou-se, né? Dá mais por ninguém não, né? Os dois ao mesmo tempo, acabou. Então, MDC entre 30 e 18 vai ser 3 vezes 2, 2 vezes 3, né? Que vai dar quanto? Que vai dar igual a 6. Que é, claro, a primeira questão que a gente está fazendo, bem simplesinho, no Enem cai também simplesinha. A gente vem falando disso, eu vou falar o ano todo sobre a TRI. O que é que a TRI diz para a gente? Eu não posso errar as fáceis. Se eu errar as fáceis, as medianas e as difíceis perdem valor para mim. Então, a questão como essa, bem fácil. Questão para ser feita na prova do Enem em 1 minuto. 1 minutinho você faz essa questão. Não subestime e não erre. Então, qual é o maior número de alunos que cada grupo pode ter? Então, o maior número de alunos por grupo vão ser 6. Beleza? Então, questão bem simplesinha, aquela questão que você vai ter que acertar em 1 minuto. 1 minuto. Tá clara essa segunda questão? Show de bola? Vamos adiante. De vez em quando vão dando um okzinho aí, viu, gente? Para saber se vocês estão ligados. Esqueçam de me dar o ok, não. Esqueça de dar o ok, não. Dê o ok aí, porque senão eu não fico ligado aí nas coisas, né? Vamos lá. Próxima questão. Vamos me dando depois um okzinho aí. Cadê, pessoal? Vamos falar aí, né? Vamos dar um okzinho. Clebinho no chat, tudo certo. Bora. Todo mundo participando aí, para ninguém dormir. Vamos. Questão 3. Hoje está uma chuvinha massa, né? Clima friozinho. Aí vamos embora. Questão 3. Beleza, Luizinha, Alana, Luana, massa. Vamos embora, questão 3. Ó, essa questão 3 já fica um pouquinho mais emocionante. Não é difícil ainda, mas também não é aquela tão fácil como a primeira, como a segunda. Vê o que essa questão 3 está dizendo aí para a gente. Considere 2 rolos de barbante. Então, imagina aí, 2 rolos de barbante. Vai, se liga aí, Luizinho, Malu, todo mundo. Iago, tá todo mundo por aí, né? 2 rolos de barbante. Um com 96 metros e outro com 150 metros. E eu vou cortar o barbante dos 2 rolos em pedacinhos. E os pedacinhos têm que ter mesmo comprimento.
Então, se liga. Eu vou pegar o pedaço lá de 96, o rolo 96 metros, vou cortar em pedaços. Primeira coisa que vem na cabeça. Esse rolo de 96 metros dá para ser cortado em pedaços de 10 metros? Não dá. Não dá para cortar esse rolo de 96 metros em pedaços de 10 metros. Não dá, não dá, não dá, não dá, porque senão vai sobrar. Daria 9 pedaços e sobraria. Então, já tenho que ir raciocinando que o tamanho de cada pedacinho tem que ser um divisor de 96. Tem que ser divisor de 96, senão não rola. Tá claro? E, ao mesmo tempo, o tamanho de cada pedaço tem que ser um divisor de 150. Por quê? Porque a questão já disse, ó, pretende-se cortar todo o barbante dos dois rolos em pedaços de mesmo comprimento. Então, esse comprimento tem que ser divisor de 96, porque senão sobra, e tem que ser divisor de 150, senão vai sobrar. Então, tem que ser divisor de 96, tem que ser divisor de 150. E como os dois rolos eu vou cortar de mesmo tamanho, então, preste atenção. Cada pedaço, cada pedacinho, o que é que eu tenho que afirmar sobre cada pedaço? Bora. Cada pedaço tem que ser divisor comum, tem que ser divisor ao mesmo tempo, tem que ser divisor ao mesmo tempo, porque os dois rolos eu quero cortar com pedaços do mesmo tamanho. Então, cada pedaço tem que ser divisor comum de 96 e de 150. Beleza? Então, cada pedacinho tem que ser divisor comum de 96 e 150. Joia. Agora, presta atenção. Vê o raciocínio. Deu a ideia agora. Eu sei que tem que ser divisor comum, senão vai sobrar. Mas olha o que a questão perguntou. Eu quero saber qual vai ser o menor número de pedaços obtidos. E quando eu falo menor número de pedaços, pessoal, pensa comigo. Menor número de pedaços. Menor quantidade de pedaços. Vê. Se eu quero a menor quantidade de pedaços, eu quero que cada pedacinho seja bem grande ou seja bem pequenininho. Eu quero que o tamanho do pedaço seja o máximo ou seja o mínimo. Pensa aí comigo, pensa comigo. Se eu estou querendo o menor número de pedaços, então quero que cada pedaço seja isso, o maior possível. Se ligou? Exatamente. Massa, Luísa. Então é isso que tem que acontecer. Se eu quero o menor número de pedaços, então, ó, cada pedaço tem que ter o maior tamanho possível. Então, menor número de pedaços implica que cada pedaço deve ser máximo. Cada pedaço deve ser máximo. Tá beleza? Então, o tamanho de cada pedacinho vai ter que ser o maior tamanho possível. E aí você agora consegue concluir essa minha frasezinha que estava de roxo. Na hora que você vai resolver uma questão dessa, gente, lá no Enem, claro que você não precisa escrever tudo isso, né? Não precisa escrever tudo isso. Estou escrevendo tudo isso que eu estou explicando aqui, porque a gente sabe que a maior parte do Enem é de matemática básica. Então, por isso que ainda vai passar fevereiro e março, matemática básica. Lá para abril que a gente começa a álgebra, geometria, trigonometria, mas fevereiro e março, muita matemática básica, que é a maioria das questões do Enem. Então, ó, cada pedaço tem que ser divisor comum de 96 e de 150 e deve ser o maior possível. Então, de onde foi que eu concluí que cada pedaço tem que ser o maior possível? Eu concluí que cada pedaço tem que ser o maior possível quando a questão falou que eu quero a menor quantidade de pedaços. E por ter menor quantidade de pedaços, meus amores, cada pedaço tem que ser o tamanho maior possível. Beleza? O que é que eu quero chamar a atenção disso daqui? Qual vai ser o tamanho de cada pedaço? Bora, qual vai ser o tamanho de cada pedaço? Ele vai ser calculado de que forma? Então, cada pedaço vai ser o maior possível
que seja divisor ao mesmo tempo de 96 e 150. Então, cada pedaço é justamente isso. Maior divisor comum entre 96 e 150. Tá joia? Todo mundo entendeu? E aí, o que é que vai acontecer? Vamos calcular. Chega no cantinho, fatoração simultânea. 96, 150. Vamos lá. Por 2. 48, 75. Por 2 não. MDC, somente o que dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Dá por 3? Dá, né? Por 3 ficaria quanto? 48 por 3, 16. 75 por 3 dá 25. Beleza? Tem algum valor que dá os dois ao mesmo tempo? Não mais, né? O máximo que dá aí vai ser por 6. Portanto, esse MDC vai ser 2 vezes 3, que dá 6. O que é esse 6, gente? Esse 6 é o tamanho de cada pedaço. Só que ainda não vai ser a nossa resposta, meus amores. O que é que a questão está perguntando? Qual é o número de pedaços? Então, o que a gente precisa descobrir é o número de pedaços. Vamos lá atrás da resposta? Vamos lá atrás? Descobrir quanto é que seria o número de pedaços. O número de pedaços. Vamos lá. Ó, eu descobri que cada pedaço tem que ter tamanho 6. O primeiro rolo tem tamanho quanto? 96. E vai dividir em pedaços de 6. Como é que eu faço para descobrir o número de pedaços? Bora. São 96 metros de rolo para dividir em pedaços de 6. Isso aqui é a quantidade de pedaços que vem do rolo de 96, mais 150 dividido por 6, que seria a quantidade de pedacinhos do rolo de 150. Se eu dividir 96 por 6, vai dar 16, que já tenho ali, ó. 16. E se eu dividir 150 por 6, vai dar 25, obtendo aí, portanto, 16 com 25, 41 pedaços, encontrando lá a resposta na letrinha B. Tá massa? E aí, essa questão é massa para o Enem. Essa é massa. O que é que eu tenho que me ligar nessa questão, pessoal? Vê. Eu tenho que me ligar. Primeiro, isso é aquele tipo de questão que cai com frequência e que você tem que entender que bisuzinho não vai resolver sua prova, não. Eu já escutei gente dizendo assim, ô Clebinho, eu vi em um lugar que quando eu olho uma questão que tem falando de mínimo ou de menor, é de MMC, de máximo, de maior, é de MDC. Tem nada a ver, vocês estão vendo aí. A questão perguntou o menor, o mínimo de pedaços. Só que é uma questão que se transformou numa questão de máximo divisor comum. Então não tem esse negócio. Apareceu o mínimo, é MMC. Tem nada a ver, nada a ver. Se alguém viu isso aí na internet, esqueça, tem nada a ver. Tá claro? Essa é uma questão que cai, sim, no Enem. Beleza? Vamos adiante? Vamos embora? Continuando. Questão 4. Um desenhista quadriculou um retângulo. Qualquer dúvida, pergunte pelo WhatsApp, pergunte pelo chat, abra o microfone, abra a câmera, como vocês quiserem, tá? Tá beleza, tá beleza, tá beleza. O que é que diz essa questão 4? Diz que um desenhista quadriculou um retângulo de dimensões 56 por 104 e obteve quadrados de mesma área e na menor quantidade possível. A medida em centímetros do lado desses quadrados é outra questão bem importante. Vamos rabiscar. Se você já enxergou direto a solução, massa, faça direto. Se você não enxergou direto, acompanhe aqui o rabisco. Eu já disse muito para vocês aqui. A galera que está hoje, está todo mundo do São Luís, né? Nem está Edmar e nem está Maísa. Estão todo mundo de São Luís. Mas a Alana também não foi minha aluna no primeiro ano, não. Já disse para vocês, e a gente vai repetir muito esse ano. Não pense que a ideia da questão já vem quando você lê necessariamente, não. Muitas vezes a ideia da questão só vem quando você começa a rabiscar. Começa a rabiscar, aí as ideias começam a vir.
Ó, um desenhista quadriculou um retângulo. Quais são as dimensões do retângulo? 56, tudo em centímetros, por 104. Beleza ou não? Tudo em centímetros. 56 por 104. O que é que ele vai fazer? Ele vai quadricular. Se ele vai quadricular, ele vai colocar quadradinhos aí. Concordam comigo? Vai colocar vários quadradinhos, que eu não sei quantos são. Estão entendendo qual é a ideia ou não? Vou colocar vários quadradinhos aí. Se são quadradinhos, então se esse pedacinho aqui for x, que é o lado do quadrado, esse pedacinho também, vamos botar o L, né? L de lado, acho que é mais bonitinho. Lado do quadrado, aqui também vai ser o lado do quadrado. Estão percebendo isso daí ou não? Veja, você pode não ter tido a ideia no começo da questão. Aí começa a rabiscar. Rabisca o retângulo. Começa a imaginar aí esse retângulo sendo quadriculado, certo? Se esse retângulo vai ser quadriculado, eu vou colocar aqui L, o tamanho de cada lado. Agora, vê, ele quadriculou o retângulo inteiro. Então, eu sei, gente, eu sei que a quantidade de quadradinhos que eu vou estar aí colocando aí nesse retângulo, certo? Essa quantidade de quadradinhos tem que encaixar perfeitamente, porque ele quadriculou o retângulo todinho. Então, preste atenção. Poderia o lado desse quadradinho, pensa comigo, poderia o lado desse quadradinho ser 10? Raciocina, poderia ser 10. Não pode ser 10. Por quê? Porque se o lado do quadradinho fosse 10, o que é que ia acontecer? Iam ficar 10 quadradinhos, ia sobrar 4 centímetros. Não pode ser 10. Clebinho, um lado de quadradinho pode ser, sei lá, 11. Não pode. Se eu colocasse o lado 11 centímetros, não rolaria. Então, eu tenho que pensar que a medida do lado do quadradinho tem que ser um valor que seja um divisor de 104, para que caibam exatamente uma certa quantidade de quadradinhos aqui. Então, para encaixar certinho, ó, L, 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 esse L tem que ser um divisor de 104. Porque se não for um divisor de 104, não encaixa. Mas, por outro lado, tem que encaixar aqui também, né, gente? Tem que encaixar aqui também. Então, o número de quadradinhos também tem que ser um divisor de quanto? De 106. Então, observe que, olha lá, o que é que a gente tem que observar? Observe que L, que é o lado do quadradinho, deve ser um divisor comum, deve ser um divisor comum de quem, gente? De 56 e 104. Por quê? Porque se não for o divisor de 56, não encaixa aqui nessa alturazinha do retângulo. Não ia dar certinho os quadradinhos. E se não for divisor de 104, não vai encaixar aqui na horizontal também certinho. Então tem que ser divisor comum de 56 e divisor de 104. Joia? Agora vem o outro detalhe. Olha lá o outro detalhe. Outro detalhe. Ó, o desenhista quadriculou o retângulo, obteve quadrados de mesma área, significa que os quadradinhos devem ser todos iguais, e na menor quantidade possível. Gente, raciocina comigo, vê se não é a mesma coisa da outra. Se eu quero a menor quantidade possível de quadradinhos, beleza? Se eu quero a menor quantidade de quadradinhos, então o tamanho de cada lado tem que ser o mínimo ou o máximo. Se eu quero colocar poucos quadrados, a menor quantidade de quadrados, então o tamanho de cada quadrado tem que ser grande, o máximo. Então, obteve quadrados na menor quantidade possível. Isso implica que o lado do quadrado deve ser o maior possível. Deve ser o maior possível.
Então, o lado de cada quadrado deve ser o maior possível. Se ligaram? Então, mais uma vez, a gente tem que interpretar a questão e não subestimar. Então, observe que o lado do quadrado deve ser um divisor comum de 56 e 104 e o maior possível. Quem garantiu que o lado do quadrado deve ser o maior possível foi quando a questão disse que eu quero a menor quantidade possível de quadrados. Beleza? Portanto, o que é que vai acontecer? Vamos lá? Portanto, o tamanho de cada lado do quadrado deve ser o maior divisor comum entre 56 e 104. E aí a gente consegue descobrir quanto é que vai ser esse lado do quadrado. Fazendo aí no cantinho, vamos fazer aí, fatoração simultânea de 56 e 104, vai. Por 2, 28 e 52, por 2, 14 e 26, por 2, 7 e 13, né? Beleza ou não? Certo essa fatoração? Por 2, por 2, por 2. Portanto, MD 156 e 104 é 2 ao cubo. O lado de cada quadrado deve ser 8 centímetros. A pergunta da questão é o lado do quadrado ou é a quantidade de quadrados? Bom, a pergunta é a medida em centímetros do lado. Então, a resposta é letra E. 8 centímetros, que é uma potência de 2. Detalhe. Vamos pegar essa questãozinha daí. Acabou a questão, acabou. Mas vamos pegar aqui, abrir um parênteses aqui. Se eu quisesse saber qual seria a quantidade de quadrados para isso tudo, como é que eu poderia fazer para descobrir a quantidade de quadrados que foram obtidos quando eu, para ladrilhar isso tudinho. Bora. Como é que eu descubro a quantidade de quadrados para ladrilhar isso tudinho? Quem sabe como é que eu posso fazer? Tem mais de uma maneira. Pode fazer por área, pegando a área do retângulo grandão e dividindo pela área de cada quadradozinho. Isso porque é bem completo, ladrilha completamente. Ou você pode ver quantos quadradinhos tem numa linha, que é dividir 104 por 8, e ver quantos quadradinhos tem numa coluna, que seria dividir 56 por 8 e multiplicar. Então, na verdade, seria 104, observa aqui, 104 dividido por 8, 104 por 8, vamos ver se é esse valor todinho, acho que não é esse valor todo não. Vamos ver aí. Aqui, nessa primeira linha, acompanha aqui comigo, Luizinho, acompanha aqui comigo. Estudinho na 104, ó, aqui tudinho na 104, 104 por 56. Esse é um retângulo. 104 por 56. Cada quadradinho tem lado 8. Cada quadradinho tem lado 8. Então, aqui nessa primeira linha, eu vou ter, né, 104 centímetros. Cada quadradinho vai ter 8. Então, quando eu dividir 104 por 8, isso vai dar 13. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 quadradinhos, certo? Aí, na coluna, agora, na coluna, quantos quadradinhos eu teria na coluna? Na coluna. A coluna mede 56 centímetros. Cada quadradinho ocupa 8. 56 por 8 dá 7. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos aqui. Então, eu tenho 13 quadradinhos em cada linha e são 7 andares de 13 quadradinhos. Então, como é que eu calculo a quantidade de quadradinhos? São 13, 7 vezes. E aí, 13 vezes 7, 7 vezes 3, 21, seriam 91
quadrados para ladrilhar todo esse retângulo. Tá beleza? Alguma pergunta nisso, pessoal? Ficou claro aí? Todo mundo entendeu? Lulinha, ficou claro esse valor que tu tem encontrado aí? Massa? Ok, pessoal. Então, vamos lá falar agora de MMC, tá? E aí, essas questõezinhas, se eu pular aqui alguma, vai ser para vocês fazerem em casa. Lembrando sobre aquela ficha de 150 questões. Não é para fazer tudo de uma vez, não. Aquela ficha de 150 questões é para você ir até terminar nas férias de julho. Em julho que vocês terminam aquelas 150 questões, começo de agosto. Vai fazendo aos pouquinhos. Cada dia pega lá, faz uma, duas. Quando não tiver um dia que não quiser fazer, no outro dia pega duas, três e vai fazendo. Vai escolhendo. Meu conselho foi vocês imprimirem aquelas 150 questões, fazer tipo um caderninho e vai marcando. Tá massa? Vamos embora? Vamos falar de MMC agora? Então, 5 e 6 fica para vocês tentarem, certo? E qualquer coisa, me perguntar. Lembre-se que vocês têm meu WhatsApp para mandar dúvida aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Pode mandar boca. Então, vamos lá agora. MMC. O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Quem não assistiu a aula de múltiplos, pega, manda um e-mail para mim, que está lá no grupo de vocês, que eu mando as aulas gravadas, tá certo? Bom, então, MMC. Vamos lá? O que é o MMC? MMC é o mínimo múltiplo comum. O que é que significa o mínimo múltiplo comum, gente? Mínimo múltiplo comum, como o próprio nome já diz. Vamos dar um destaque aí nesse mínimo múltiplo comum. Então, mínimo múltiplo comum vamos lá, definimos o mínimo múltiplo comum de dois números A e B como sendo o menor inteiro positivo que é múltiplo de ambos os números. Então, isso é que é o mínimo múltiplo comum, tá? Ou menor múltiplo comum. Gira a diferença de MMC para MDC? MDC é o maior que dá para dividir todos. MMC é o menor que é múltiplo dos caras ao mesmo tempo. Então, isso é que é o MMC entre dois números, e poderia ser entre três números, entre quatro números, tanto faz. Tá claro? Então, MMC seria justamente isso, o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 2, de 3, de 4, de quantos números a gente tiver. Massa? Também, como calcular o MMC? Vamos fazer também de duas maneiras. Vamos lá? Primeira maneira para a gente calcular o MMC. Vamos direto aqui nesse exemplo aí. Claro que ninguém vai esperar na prova de um SSA ou do Enem, calcula o MMC. Não, né, meu filho? Não, né? Você vai esperar uma questãozinha mais interessante, que a gente vai começar a fazer daqui a pouco. Então, vamos lá. Primeira maneira é aquela fatoração simultânea. Então, vou pegar 540, vou pegar 72 e fatorar simultaneamente. Qual vai ser a diferença do MMC, no cálculo do MMC, para o cálculo do MDC, quando eu faço a fatoração simultânea? Bora lá. MDC, eu só fazia os fatores comuns dos carinhas que tinha lá. MMC, eu vou até o final, até ficar 1 em 1. Como assim? Vem para cá. 540 e 72. Dá por 2, não dá? Dá 1, dá por 2, dá por 2, dá por 2. Então, por 2. Aí vou. 270, 36. Por 2, 135, 18. Por 2, mas 135 não dá por 2. Por que tu vai colocar por 2? Vou colocar por 2 porque eu estou calculando o MMC. Se fosse o MDC, eu não ia botar o 2 aí, né? Então, por 2, porque para MMC eu tenho até que chegar em 1 em 1. Vamos lá. Então, ficaria 135 e 9. Então, por 2, morreu a história. Agora, dá por 3, né? Por 3.
135 dá por 3? Dá. 135 por 3 fica 45. E 9 por 3 fica 3, que ainda dá por 3. Por 3 fica 15, por 3 fica 1. Aqui o lado de cá já morreu, mas eu preciso fazer com que esse 15 chegue em 1, né? Então, por 3, 5. E por 5, morreu a história. Então, essa é a maneira da gente estar calculando o MMC por fatoração simultânea. Então, quem é que fica sendo esse menor múltiplo comum entre 540 e 72? É 2 ao cubo, 3 ao cubo, vezes 5. Então, o menor número que seja múltiplo ao mesmo tempo de 540 e 72. Se eu fizer essa continha, 3 ao cubo é 27, 27. Me ajuda aí, 3 ao cubo, 27. 27 vezes 2, 54. 54 vezes 2, 108. 108 vezes 10, 1080. É isso? 1080. Então, esse seria o primeiro cara que dá para ser múltiplo de 540 e 72 ao mesmo tempo. É assim que a gente calcula esse MMC pela primeira maneira. Ok? Segunda maneira, mesmo raciocínio que eu fiz para o MDC. Qual seria a segunda maneira? Segunda maneira é, você pode fatorar separadamente cada um dos valores. Então, vou fatorar as 540, vou fatorar 72, poderia fatorar os outros. Gente, que eu estou fazendo com 2, pode fazer com 3, com 4, com 5, com 10 números, tanto faz. Então, eu quero chegar no menor múltiplo comum entre 540 e 72. Preste atenção. Fabinho, mas se eu aprender um método só da fatoração simultânea, não resolve minha vida, não. Provavelmente sim. Por que provavelmente sim? Porque a grande maioria das questões, certo? A grande maioria das questões, a gente consegue fazer calculando por fatoração simultânea. Mas os caras podem inventar uma questão que você precise saber desse outro método. É raro, é raro. Mas como vocês sabem, aqui é um curso completo, deve de tudo. E o que não for tão cobrado, eu digo para vocês, para que vocês não queiram gastar a energia de vocês nessas questões, que é uma raridade cair, que a gente espera que não caia, aí vocês veem aí, beleza? Então vamos lá, qual a outra maneira? A outra maneira é, vou fatorar separado o 540 e o 72. Então, fatora 540 por 2, 270 por 2, 135 por 3, 45 por 3, 15 por 3, 5 por 5, 1. Fatoro 72, fatoro aí o 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, 540 fica 2 ao quadrado, 3 ao cubo e 5. E o 72 fica 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aí presta atenção como é o cálculo do MMC. É como se fosse o contrário do MDC. O que é que eu fiz para calcular o MDC com fatoração simultânea? Como foi que eu fiz? Eu fiz assim, né? Fatorei um, fatoração individual. Fatorei um, fatorei outro. Pá, individual. Peguei apenas os fatores comuns, com menor expoente. Isso foi lá no MMC. Peguei apenas os fatores comuns com menor expoente. MMC, eu vou pegar todos os fatores comuns e não comuns e vou escolher o maior expoente. Olha a diferença. MDC, vai. MDC, pega só os comuns com menor expoente. MMC, pega tudo, comum e não comum, com maior expoente. Então, como é que ficaria esse MMC?
Bora. Todos os fatores. Então, pega fator 2, pega fator 3, pega fator 5, comum ou não comum. Escolhe o maior expoente. Qual é o maior expoente do 2? Tem 2 e tem 3. Escolho o 3. Qual é o maior expoente do 3? Tem 3 e tem 2. Escolho o 3. Qual é o maior expoente do 5? Só tem um, então fica 1. Então, está aqui como encontrar o MMC usando fatoração separada. Beleza? De boa, galerinha. Esse processo aqui, cálculo do MMC, é exatamente isso que eu acabei de falar. Fatora um, fatora outro, o MMC entra todos os fatores, comuns e não comuns, e joga o maior expoente. Tá joia? Beleza? Tranquilo? Para mim, o que é esse teorema? Esse teorema é um teorema que, em termos de Enem e DSSA, é muito improvável. Agora, se você vai fazer alguma faculdade particular também, então vale a pena você se ligar nesse teorema, que é bem simples. O MMC multiplicado pelo MDC de dois números, certo? O MMC vezes o MDC, tem algumas questões que eu vou precisar dele, tá certo? São questões específicas. Assim, às vezes no colégio, como os professores precisam preparar a prova pensando também nas particulares, vocês podem até encontrar no colégio questões envolvendo esse teorema. Então, um teoremazinho que vale a pena você saber, que diz o quê? O MMC vezes o MDC de dois números, os mesmos números, obviamente. Por exemplo, o MMC entre 540 e 72 e o MDC entre 540 e 72, quando multiplicar, dá exatamente igual ao produto desses números. Então, se eu pegar o MMC entre 540 e 72 e multiplicar pelo MDC entre 540 e 72, vai dar exatamente 540 vezes 72. Tá joia? Beleza, beleza, beleza? Alguma dúvida nisso? Vamos adiante. Vamos pegar algumas questões de MMC para a gente ver como é que isso aí se aplica. Vamos embora. Questão 11. Um ônibus chega ao terminal... Essa é aquela tradicional, né? Aquela bem tradicional que a gente vê desde o ensino fundamental. Um ônibus chega a um terminal... Um ônibus chega a um terminal rodoviário a cada 4 dias. O segundo ônibus chega a cada 6 dias e o terceiro a cada 7 dias. Numa ocasião, os 3 ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. A próxima vez que chegaram juntos, ocorrerá depois de quanto dia? Tem mate. Vamos lá? Todo mundo já entendeu? Agora, por que essa questão ela trata do MMC? Presta atenção. Se o primeiro ônibus chega a cada 4, o segundo a cada 6, o terceiro a cada 7, e numa ocasião os 3 chegaram no mesmo dia. Então, vamos lá. Ônibus 1, ônibus 2, ônibus 3. Você não precisa escrever isso tudo não, tá? Você é a tua cabeça pensando na hora de uma questão. Aí, ônibus 1. Os 3 chegaram em um determinado dia. Então, vamos botar assim. Dia 0. Chegaram hoje. Quais seriam os próximos dias que cada ônibus chegaria? Vê, o primeiro ônibus chega a cada 4. Se ele chegou hoje, ele vai chegar no dia 4, dia 8, dia 12, dia 16. Ou seja, o primeiro ônibus chegará sempre que o dia for um múltiplo de 4, porque ele chega a cada 4. Então, chegou hoje, 4, 8, 12, 16. Beleza? O segundo ônibus chega a cada 6 dias. Então, se ele chegou hoje, ele chega no dia 6, chega no dia 12, chega no dia 18, chega no dia 24. Ou seja, ele chegará em todos os dias que são múltiplos de 6. Joia? O terceiro ônibus chegou hoje, chegará no dia 7, chegará no dia 14, chegará no dia 21, chegará no dia 28, chegará. E ele chegará em todos os dias que são múltiplos de 7. Beleza? Vejam qual é a essência do negócio, qual é a ideia, o que eu estou pensando, o que eu vou calcular o MMC e tudo mais, tá? Então, raciocina agora comigo. A próxima vez em que eles chegarão novamente ao terminal, acontecerá depois de quantos dias? Vê. Esse chega em todos os dias que são múltiplos de 4. Esse chega em todos os dias que são múltiplos de 6. Esse chega em todos os dias que são múltiplos de 7, certo?
Então, eles chegarão, certo? Novamente juntos no terminal, eles chegarão juntos, certo? Em um dia, que for múltiplo, ó, em um dia que for múltiplo comum, então tem que ser um dia que seja múltiplo de 4, múltiplo de 6 e múltiplo de 7 ao mesmo tempo. Então eles chegarão juntos em um dia que for múltiplo comum de 4, 6 e 7. Entendeu? Então, para eles estarem no mesmo dia, tem que ser múltiplo de 4, tem que ser múltiplo de 6, tem que ser múltiplo de 7. Só que ele disse, ó, novamente, a próxima vez que eles vão chegar, ou seja, a primeira vez que eles vão chegar, vai ser quando for o primeiro múltiplo comum dos três caras. E aí, se eles vão chegar quando for o primeiro múltiplo comum dos três caras, então, me ajuda. Eles chegarão juntos em um dia que for múltiplo comum de 4, 6 e 7. Como eu quero a próxima vez, certo? Ponto. Como queremos a próxima vez, o próximo encontro, certo? Como queremos o próximo encontro? O próximo encontro. Como queremos o próximo encontro? Então, precisamos do primeiro múltiplo comum. Precisamos do menor múltiplo comum. É claro que nessas questões você não vai ter que escrever tudo isso não, gente. Como eu disse para vocês, estou escrevendo tudo bem explicadozinho, que eu preciso que a gente solidifique essa base. Depois, quando estiver bem solidificado, cacete. Beleza? Então, precisamos do menor múltiplo comum. Conclusão. Qual vai ser a próxima vez que chegarão juntos? Então, próxima vez que chegarão juntos. Isso vai acontecer quando eu tiver o menor, a primeira vez, o menor número, que seja múltiplo ao mesmo tempo de quem? De 4, de 6 e de 7. Tá joia? Ou seja, quem é o MMC entre 4, 6 e 7? Faz a fatoração simultânea. Vamos fazer aqui no cantinho. 4, 6 e 7 por 2. Está bem tranquilo, né? 2, 3 e 7. Por 2, 1, 3 e 7. Por 3, 1, 1 e 7. Por 7, 1, 1 e 1. O que eu faço com dois valores é a mesma coisa que eu faço com 3, gente. Então, esse MMC ficou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Então, dá quanto isso? Isso vai ficar 4 vezes 3, 21. 21 vezes 7, me ajuda aí. 21 vezes 7, 140. Eita, perdi a conta. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 4, 84, né? Que conta da murrinha eu fiz? Ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 7 vezes 2, 14. 84. Então, chegaram juntos após 84 dias. Clebinho, essa questão tradicionalíssima, cai, gente, cai questão assim no Enem. E seria aquele tipo de questão que a gente tem que fazer bem rapidinho, né? Não pode perder tempo, mas também não pode subestimar. Tá joia? Alguma dúvida nessa questão 11? Todo mundo aí vai me dar um ok. Quero ver ninguém dormindo, não. Vamos lá. Tranquilo? Alguma pergunta? Dá um okzinho para mim, galerinha, no chat, no WhatsApp. Ou fala aí. Esperando mais gente. Beleza, Malu? Cadê? Vamos lá, pessoal. Manda um oi aí no chatzinho. Manda um ok aí no chatzinho e vamos embora para a próxima questão. Ok, João Pedro. Cadê o pessoal? Cadê? Luiz, Alana, Luana, Luizinho, Malu já falou, Iago, tudo certinho aí, né?
Mete bronca aí. Dá um okzinho, vamos embora para a próxima. Vamos embora. Ó, questão 12. Essa questão 12 diz o seguinte, vamos lá. Uma competição, e como eu estou dizendo lá no chatzinho, viu, gente? Pode vocês, assim, eu aqui, ó, eu estou tendo aula, mas gosto de um chazinho mate, dá para ver não, né? Então, vou com um chazinho, quem gosta de tomar um cafezinho, bota aí do lado e vai acompanhando. Como eu disse, quem gosta de anotar, vai anotando. Quem não gosta de anotar, não tem problema. Terminou a aula, tem todas as anotações aí no grupo de vocês, né? Terminou a aula, bota tudinho para vocês. Mas quem gosta de ir anotando, vai rabiscando. Vai anotando aí para ir acompanhando. Olha só, pessoal, que essa questão 12 está dizendo. Numa competição, dois nadadores partem juntos e prosseguem atravessando a piscina de uma margem a outra repetidas vezes. Se liga. O primeiro leva 26 segundos para ir de um lado ao lado oposto. O segundo nadador gasta 24 segundos para fazer o mesmo percurso, de um lado ao lado oposto. Quanto tempo decorrerá até que eles cheguem simultaneamente à mesma margem de onde partiram? E essa é aquela questão que muita gente erra por subestimar. Se você for fazer somente o MMC entre 26 e 24, você corre o risco de errar a questão. Todo mundo já se ligou qual seria o problema se eu fizesse simplesmente o MMC entre 26 e 24. Vocês se ligaram qual é a bronca? Preste atenção, se liga aqui. O primeiro leva o quê, gente? 26 segundos para ir de um lado ao lado oposto. O segundo gasta 24 segundos para fazer o mesmo percurso e de um lado ao lado oposto. Mas a pergunta é, quanto tempo decorrerá até que eles cheguem simultaneamente à mesma margem de onde partiram? E aí, se tu faz somente o MMC entre 26 e 24, tu vai calcular quanto tempo vai levar para que eles se encontrem, independente de ser na margem onde partiram. Porque, imagina, estão indo e voltando, né? Indo e voltando. Se eu fizer o MMC entre 26 e 24, eu vou descobrir quanto tempo vai levar para que eles se encontrem pela primeira vez. Mas não é necessariamente na margem de onde partiram. Se eu quero olhar quando eles vão se encontrar na margem de onde partiram, eu preciso verificar quanto tempo leva para que eles voltem à margem de partida. É isso que eu preciso. Então, preste atenção, preste atenção. Eu quero saber de quanto em quanto tempo eles vão se encontrar na margem de onde partiram. Vamos lá. Primeiro nadador, já não vou escrever mais tanto como eu escrevi na primeira questão, tá? Porque já vão se ligando agora. Primeira e segunda questão. Partiram. Partiram. Situação inicial. Início. Partiram. Instante zero, instante zero. Eu quero saber de quanto em quanto tempo para voltarem à margem para a margem de partida. Acompanha comigo. Primeiro nadador, partiu. Ele levou 26 segundos para chegar na margem contrária. Então, se ele gastou 26 segundos para ir lá para a margem oposta da piscina, ele gasta mais 26 para voltar para a margem inicial. Então, ele gasta 26 para ir e 26 para voltar. Quanto tempo esse primeiro nadador leva para voltar para a margem inicial? Ele leva 52 segundos. Iniciou 26, 26. Na margem de partida, ele está após 52 segundos. Aí, foi, voltou. Chegou na margem de partida aos 104 segundos. Foi e voltou. Ou seja, o nadador 1, ele está indo e voltando, o que eu quero saber da margem de onde partiu, em 52 segundos. 52 segundos. Ou seja, ele vai estar voltando para a margem de partida a cada múltiplo de
52. Perceberam? Então, eu precisei me ligar que ele vai e volta toda vez num tempo que for múltiplo de 52. Enquanto que o nadador 2, ele gasta 24 para ir e 24 para voltar. Então, quanto tempo esse nadador 2 gastou para ir e voltar? Bora. Gastou 48, 24 com 24. Aí, mais 48 para voltar para a margem de início. Então, ele volta após 96, mais 48. Mais 48, isso aqui vai dar 144. Ou seja, o nadador 2, ele leva 48 segundos para voltar para a margem de partida. Então, ele vai chegar na margem de partida toda vez que o tempo for um múltiplo de 48. Se ligaram? E agora, gente, para que eles estejam simultaneamente na margem de partida. Simultaneamente na margem de partida. Então, o que é que vai ter que acontecer para eles estarem simultaneamente na margem de partida? Vamos lá? Para eles estarem simultaneamente na margem de partida, tem que ser um tempo múltiplo comum de 48 e 52. Como eu quero a primeira vez, eu quero justamente um menor tempo que seja múltiplo ao mesmo tempo de 52 e 48. Esse vai ser o tempo necessário para que eles se encontrem novamente no ponto de partida. Aí o que é que eu faço? Dou-lhe a fatoração simultânea 52 e 48. Vai lá, por 2, 26, 24, por 2, 13, 12, por 2, 13, 6, por 2, 13, 3, por 3, 13, 3, por 13, 1. Opa, 13 e 1, né? Calma. 13 e 1, e aí 1 e 1. Portanto, quanto é esse MDC? 2 a quarta vezes 3 vezes 13. Isso dá 2 a quarta é 16. 3 vezes 13 é 39, né? Então, seria 16 vezes 39. 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 1, 9, com 5, 14. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Beleza? Aí, ó. 4, 8 e 4, 12, vai 1, 6. Então, o tempo para eles se encontrarem simultaneamente seriam 624 segundos. Massa? 624 segundos. Como a gente quer colocar isso em minutos e segundos, 624 segundos dá... Quanto? 10 minutos são 600 segundos, né? Então, isso seriam 10 minutos e 24 segundos. Estão vendo que já não é uma questão tão tranquila não, né, gente? É uma questão que tem que estar atento. Tem que estar bem atento a isso. Ficou claro? Beleza, galerinha? Vamos embora? As outras questãozinhas de MMC. Essa questão já foi bem legal. Não foi tão direta feita a outra, não, né? Tinha uma pulhazinha aí por trás. Vou passar. Questão 13. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aí na questão número 13. Questão 13. Diz o seguinte. Ó, Neto e Rebeca fazem diariamente uma caminhada de 2 horas em uma pista circular. Rebeca gasta 18 minutos para completar uma volta e Neto 12 minutos para completar a volta. Se eles partem do mesmo ponto P da pista, mas caminham em sentidos opostos, pode-se afirmar que o número de vezes que o casal se encontra no ponto P é quanto? Vamos lá? Então, olha só. Tem uma pista circular. Aí de conta que está circular, tá certo? Tem uma pista... Estou muito feio assim. Tá uma pista circular. Aí, partem de um ponto P. Rebeca gasta 18 minutos para completar uma volta e Neto 12. Só que eles caminham em sentidos opostos. Rebeca vai para lá
e dá uma volta em 18 minutos. E Neto vai para lá, certo? E dá uma volta em 12 minutos. E aí eu quero saber, nesses 60 minutos, nessas 2 horas aí, que eles caminham numa pista, certo? Em 2 horas. Massa? Se eles caminham em 2 horas em uma pista, quantas vezes eles vão se encontrar no ponto P? Então, preste atenção. Vamos ver o que a gente vai pensar nessa questão. Vê só. De quanto em quanto tempo Rebeca passa pelo ponto P? Então, vamos lá. Passando pelo ponto P. Rebeca e Neto. Partiram. Então, no instante zero. Partiram no instante zero. Foi. Rebeca vai passar em 18 minutos, em 36, em 54. Rebeca vai passar toda vez que for múltiplo de 18. Certo? Neto. Neto passou em 0, vai passar em 12, vai passar em 24, vai passar em 36. Neto vai passar toda vez que for um múltiplo de 12. Certo? Então, para que eles passem simultaneamente, certo? Para que eles se encontrem em P, para que eles se encontrem em P, devemos ter o quê? Para eles se encontrarem em P. Devemos ter um múltiplo comum de 18 e 12. Ou seja, eu preciso olhar qual é a primeira vez, ou seja, qual é o menor múltiplo comum entre 18 e 12. Que é bem fácil perceber aqui que esse menor múltiplo comum dá 36. Ou seja, se encontram em P a cada 36 minutos. Então, a cada 36 minutos, eles se encontram. A cada 36 minutos. Tá joia ou não, gente? Beleza, beleza, beleza? Se encontram a cada 36 minutos. Se isso vai levar 2 horas, então eles se encontram. Bora. Eles se encontram. Em que instante, gente? Eles se encontram com 36 minutos. Depois vão se encontrar com mais 36. Se encontram em 72 minutos. Depois se encontram com mais 36. Se encontram em 108 minutos. Se eu botar mais 36, já vai para 144, que não serve, porque a gente está tratando de 120 minutos. Então, em 120 minutos, eles se encontram depois de 36, depois de 72, depois de 108. Ou seja, eles se encontram 3 vezes em 2 horas. Tá massa? Ok ou não? De boa, pessoal? Alguma dúvida? Essa questão 13. Vamos lá adiante? Vamos seguir. Olha uma questão que você precisa saber daquela ideia para poder resolver. Que ideia, Clebinho? De olhar o MMC e o MDC pela fatoração. Lembrando que MDC pega só os fatores comuns com menor expoente. MMC pega todo mundo. Comum e não comum, o maior expoente. Então, olha lá. Considere aí o número M e o número N já decomposto em fatores primos. Lembrando, a gente fez na semana passada uma questãozinha que o número não estava fatorado em primos. E a gente precisava inicialmente colocar ele para fatores primos. Cuidado, pegou a fatoração, não está em número primo, arruma, fatora, reorganiza. Beleza? Olha lá, está aqui o M já fatorado, está aqui o N já fatorado. Vamos lá. Quem é o MDC? MDC entre M e N pega somente os fatores comuns com menor expoente. Me ajuda. Pega somente os comuns com menor expoente. Então, MDC é 3 ao quadrado e 5 à quarta? Não, né, gente?
MDC não é 3 ao quadrado e 5 à quarta. A propósito, vamos escrever aí quem é esse MDC. Então, olha só. O MDC entre M e N. MDC pega o quê? Só os comuns. Quem são os comuns? 2. Quem mais? E 5. E para o MDC, escolhe o menor expoente. Quem é o menor expoente? Do 2. Tem 3 e tem 8. Escolhe 3. Do 5. Tem 4 e tem 9. Escolhe o 4. Então, MDC entre M e N é 2 ao cubo vezes 5 à quarta. Beleza? MMC pega o quê? MMC pega todos os fatores. Todos. Todos os fatores. Comuns e não comuns. E escolhe o maior expoente. Então, olha lá. Para o MMC, tem que ter todos os fatores. Tem que ter 2, tem que ter 3, tem que ter 5, tem que ter 7. E tem que escolher o maior expoente. Quem é o maior expoente? Do 2, 8. Do 3, 2? Não, isso está errado. Vamos escrever quem é o MMC. Bora lá. Quem é o MMC entre M e N? Bora. Pega todos os fatores, comuns e não comuns. Pega 2, pega 3, pega 5, pega 7. Escolhe o maior expoente. Do 2. Do 3, escolheu 7. Do 5, vou escolher o 9. Do 7, vou escolher o 6. Então, esse é o MMC. Pega todos os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Beleza? Número 2. Alguma dúvida, gente? Estão me dizendo aí. Estão dizendo, tirando, ou dando um okzinho aí. O número m mais 1 é divisível por 3 à sétima? Não, não é divisível por 3 à sétima. Por quê? Vou botar aqui, item 2.2. Observe que M, quem é o M? 2 à oitava vezes 3 à sétima vezes 5 à nona. Observe que esse M é divisível por 3 à sétima. É divisível por 3 à sétima. Por quê? Porque se eu pegar esse M e dividir por 3 à sétima, dá exato. Vocês percebem? Então, observe que o M é divisível por 3 à sétima. Então, se eu pegar esse número, que eu não sei quanto é, esse aqui é um número muito grande, mas se eu pegar esse número e dividir por 3 à sétima, eu corto 3 à sétima e essa divisão dá exata. Então, como esse M é divisível por 3 à sétima, como esse número grandão é divisível por 3 à sétima, então, observe que M é divisível por 3 à sétima, certo? Então, observe que M é divisível por 3 à sétima. Ponto. Logo, se eu somar com 1, logo M mais 1 não será divisível por 3 à sétima. Se quiser colocar formalmente falando, assim, você poderia parar aqui, tá? Logo, M mais 1 é divisível por 3 à sétima. Você poderia até pensar, por exemplo, 12 é divisível por 3? É. E 12 mais 1 vai ser por 3? Não, não vai ser. 21 é por 3? É. 21 mais 1 vai ser por 3? Não vai ser. Então, se M é divisível por 3 à sétima, M mais 1 não é divisível por 3 à sétima. Vou colocar até de uma cor aqui, só bem aprofundado. Pois, a justificativa seria, pois 1 não é divisível por 3 à sétima. Falando em matemática mais pesada, isso acontece justamente porque 3 à sétima divide M e não divide 1. Então, não dividiria a soma M mais 1. Isso é uma parte aritmética bem pesada. Se A divide B e A não divide C, então A não pode dividir A mais C. B mais C, sei lá. Beleza? Ok? Então, item 2 está falso. Mas deu para vocês perceberem, né?
É só pensar que se o número é por 3, se eu somar 1, não vai ser mais por 3, né? E o 33, m sobre n é um número inteiro. Vamos ver m sobre n. Quem é m sobre n? M é 2 a oitava, 3 a sétima, 5 a nona, sobre n. Será para ser divisível, para ser um número inteiro, essa divisão deveria ser exata, né? Será que essa divisão é exata? Vai, vê aqui. 5 a quarta e 7 a sexta. Não vai ser exata, né? 2 a oitava por 2 a terceira dá 2 a quinta. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 3 a sétima, beleza. 5 a nona por 5 a quarta, 5 a quinta. Mas ficou aqui embaixo esse 7 a sexta. Se ficou embaixo esse 7 a sexta, então não é um número inteiro. M não é divisível por N. Então esse item também estaria falso. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre MMC e MDC? Tranquilos? Vamos embora falar de médias. Vamos lá? Média aritmética. Média aritmética ponderada. Dá só um toque de média geométrica, mas não se preocupar muito, não. Vamos lá? Querem 2 minutinhos para tomar água? Se quiser, me digam, senão eu vou direto. Eu estou aqui, ó, com minha aguinha, meu chazinho, tudo de boa. Então vamos embora, vamos meter bronca. Vamos embora? Média. Gente, média, a gente vai falar agora, certo? Vamos fazer alguns probleminhas de médias, mas quando chegar lá em estatística, a gente vê mais um pouquinho sobre médias, só que aí a gente já vai estar sabendo, né? A gente já vai direto mais para aplicação. Estatística também é algo que tem frequência, né? Média, moda, mediana, vocês sabem disso. Inclusive no SSA 3, falando do SSA 3, além de média, moda e mediana, a gente tem variância e desvio padrão. SSA 3 cobra variância e desvio padrão, ainda vê tudinho. Vocês sabem disso. Estatística é lá para o final do curso. Acho que estatística é lá para setembro, por aí, agosto, setembro, mais ou menos isso. Bom, média. O que é a média aritmética? Bora, a gente sabe, né? Fazer a média aritmética de alguns valores é somar e dividir pela quantidade. Prio. Beleza? Exemplo aqui muito simples, que é a questão 16, que diz que uma empresa produziu durante o primeiro trimestre do ano passado 500, 200 e 200 unidades, em janeiro, fevereiro e março. Qual foi sua produção média mensal nesse trimestre? Então, média a gente geralmente representa por x barra, tá? X barra já representa a média aritmética. Então, é só a gente somar 500, 200 e dividir isso por 3, e aí não teria muita dificuldade em responder que isso vai ser 300, né? Massa? Bom, então média é somar e dividir pela quantidade, mas vamos na prática, vamos ver como é que funciona. Clebinho, poderia ter uma questão tipo essa no Enem? Já teve, gente, tem. Questão de fazer em um minutinho, beleza? Vamos lá? Olha só. Questão 17. Agora a gente tem uma questão que tem frequência no Enem. Então, diz assim, numa turma com igual número de moças e rapazes, foi aplicada uma prova de matemática. A média aritmética das notas das moças foi 9,2 e dos rapazes 8,8. Qual a média aritmética das notas da turma? Gente, como tem... Essa aqui ainda ficou bem fácil. Bem fácil. Como tem igual número de moças e rapazes, somente por isso, vou até destacar isso daqui, como tem igual número de moças e rapazes, essa questão vai ser bem direta. Se a média das moças foi 9,2 e a dos rapazes 8,8, a média da turma é só fazer a média desses dois valores. Mas nem sempre o número de moças e de rapazes são iguais. E quando a quantidade de moças e de rapazes não for a mesma, isso significa que eu vou ter que fazer uma média aritmética com ponderações. Que a gente chama de média aritmética ponderada. Então, vê só. Aqui vai ficar bem tranquilo.
Qual é a média aritmética da sala? Seria 9,2 com 8,8 dividido por 2. E daria uma média aí de 9, né? Mas, claro, isso é só porque tem igual número de moças e rapazes. Fabinho, e se for diferente? Daqui a pouco tem um probleminha muito parecido com esse, só que a quantidade de moças e rapazes vai ser diferente. A gente daqui a pouco chega lá. Vocês perceberam que eu pude fazer essa média aritmética aí bem tranquila, justamente porque a quantidade de moças e rapazes foi sempre a mesma. Tá claro? Alguma dúvida, pessoal, nessa? Vamos embora adiante. Vamos lá? Vou passar. Olha agora, olha agora. Agora vocês estão percebendo uma coisinha diferente. É no mesmo estilo da outra. Só que agora seria, em vez de moças e rapazes, falou de aprovados e reprovados. É o mesmo raciocínio. Faltou um S aqui, né, gente? Conserta. 2 alunos. Então, essa questão é igualzinha a outra. É igualzinha a outra. Só que agora, no lugar de ter moças e rapazes, eu coloquei aprovados e reprovados. Vai ser a mesma coisa, certo? Só que essa quantidade ela está diferente. Vamos ver o que fazer com isso? Então, olha só. No exame, a média dos aprovados foi 75, a dos reprovados foi 40 e a média de todos os examinados foi 45. Eu quero saber qual é o inteiro mais próximo da percentagem de reprovados. Concentração máxima agora, pessoal. Concentração máxima. Se liga aí. Essa é uma questão boa de médias. É uma questão que não é tão fácil, mas é uma questão que tem, se você aprender como é que faz, resolve qualquer um. Tá massa? Vamos lá? Vamos ver como é que a gente faz isso daí? Então, preste atenção. Como é que eu calculo uma média aritmética? Foi o que a gente falou agora sobre média aritmética. Para a gente calcular a média aritmética, é só somar tudinho, dividir pela quantidade. Joia? Soma e divide pela quantidade. Acabou-se. Clebinho, mas eu não sei a quantidade de aprovados e de reprovados. Bota uma letrinha aí para representar. Vamos lá? Presta atenção no que eu vou fazer. Vamos. Primeiramente a questão falou que a média dos aprovados foi 75. Raciocina comigo aqui. Raciocina. É importante de média. Média dos aprovados foi 75. Como é que eu calculo a média dos alunos aprovados? Para eu calcular a média dos aprovados, eu preciso somar as notas de todos os aprovados e dividir pela quantidade. Concordam comigo? Preste atenção. Média dos aprovados. Eu vou pegar as notas do aprovado 1, mais a nota do aprovado 2, mais a nota do aprovado 3, mais a nota do aprovado 4, até a nota do último aprovado. Vamos supor que sejam X aprovados. Então, até a nota do aprovado X. E dividir pela quantidade de aprovados, que seria esse X. Então, essa média daria 75. Põe um raciocínio. Média dos aprovados foi 75. Então, eu vou somar as notas de todos os aprovados e dividir por 75. Então, aprovado 1, aprovado 2, aprovado 3, até o último aprovado, todos aprovados, e divido pela quantidade de aprovados. Tá, beleza? O que eu posso fazer aqui é mandar esse X para lá e chegar à conclusão que a soma das notas de todos os aprovados, a soma das notas de todos os aprovados vai ser 75 vezes X. Tá massa? E vou deixar isso aqui guardado. Então, a única coisa que eu consegui descobrir até agora das notas dos aprovados
é que a soma de todas as notas dos aprovados deu 75x. Beleza? Vamos continuar. Onde x é a quantidade de aprovados. Depois, a outra informação da questão foi que a média dos reprovados foi 40. Qual é a única coisa que eu posso fazer com essa média dos reprovados? Vê, a média dos reprovados seria somar as notas de todos os reprovados e dividir pela quantidade de reprovados. Claro? Vou somar as notas de todos os reprovados e dividir pela quantidade. Então, vou pegar, vamos lá. A nota de um aluno reprovado, mais a nota do segundo aluno reprovado, mais a nota do terceiro aluno reprovado, mais a nota do quarto aluno reprovado, até a nota do último reprovado. Clebinho, eu não sei quantos reprovados são. Vamos chamar de Y. Então, vou pegar até a soma da nota do reprovado Y. O que é cada Rzinho desse, gente? Cada Rzinho desse é justamente a nota de um reprovado. Então, peguei reprovado 1, reprovado 2, reprovado 3, reprovado Y. E vou dividir pela quantidade de reprovados, que é Y. Não é assim que a gente calcula a média? Soma todos os valores e divide pela quantidade. Então, a média dos reprovados. Bom, nota do reprovado 1, reprovado 2, reprovado 3, até o reprovado Y. Divido pela quantidade de reprovados, que é Y, e isso vai dar a média dos reprovados, que é 40. Tá massa? A única coisa que eu posso fazer é mandar esse Y para lá multiplicando e chegar à conclusão de que eu somar as notas de todos os reprovados, se eu somar as notas de todos os reprovados, dos Y reprovados, isso vai dar 40 vezes Y. Guardo isso para cá. Tá beleza? Qual foi a próxima informação da questão? A próxima informação da questão foi a média de todos os examinados ser 45. Então, a média de todos os examinados, ela foi 45. Gente, o que é que significa a média de todos os examinados? É de todo mundo que fez o exame. Todos os aprovados e todos os reprovados. É a média de todo mundo. A média de todo mundo deu 45, aprovados e reprovados. Então, pensa comigo. Média de todos. Vou fazer o quê? Eu vou somar as notas de todos os aprovados com todos os reprovados, a nota de todo mundo, e dividir pela quantidade de pessoas. Então, eu preciso, certo? Somar as notas de todos, a nota de todos os aprovados, todos os reprovados, todo mundo, todas as notas, e dividir pela quantidade de pessoas. Como é que isso vai ficar? Presta atenção. Então, vou ter que pegar a nota do primeiro aprovado, presta atenção. A nota de um aluno aprovado, a nota do outro aprovado, a nota de todos os aprovados. Mais quem, pessoal? Mais a nota de um aluno reprovado, mais a nota do outro reprovado, mais a nota do outro reprovado, a nota de todos os reprovados. Então, somei a nota de todo mundo, de todos os aprovados com todos os reprovados. E aí eu vou dividir por quem, gente? Todos os aprovados mais todos os reprovados. E aí eu vou dividir pela quantidade de pessoas. Mas qual é o total de pessoas? São X aprovados com Y reprovados. Então, total de pessoas, X mais Y. Todos os aprovados com todos os reprovados. Tá claro isso ou não? Todos aprovados com todos os reprovados. E essa média deu quanto, gente? 45. Ficou claro isso? Sim ou não? Alguma dúvida? Posso continuar? Vamos ver o que vai dar. E foi fazer. Olha só. Então, o que é que vai acontecer? Presta atenção comigo. Essa soma
Todo mundo entendeu até aí, gente? Essa soma agora, A1, A2 até a X, eu já descobri. Olha aqui, ó. Quanto essa soma todinha? Essa soma todinha, ela é 75x. E eu sei essa soma todinha. Quanto é essa soma todinha? 40y. Então, veja, a partir da média dos aprovados e a partir da média dos reprovados, eu consegui descobrir que é 75x, essa soma, e consegui descobrir que essa soma é 40y. Aí agora eu vou chegar e vou substituir aqui. Preste atenção. A soma das notas de todos os aprovados, 75x. A soma das notas de todos os reprovados, 40y. Dividido pelo total de pessoas, x mais y, tem que dar 45. Tá joia? E aí eu vou organizar aqui meio pelos extremos. Ajuda aí comigo. Ficaria como 75x mais 40y igual a 45x mais 40y. 45x mais 45y. Passando para cá, eu vou ficar com 75x menos 45x igual a quem, pessoal? Igual a 45y menos 40y. Portanto, fiquei com 30x igual a 5y. Beleza? E simplificando por 5, eu ficaria com 6x igual a y. Então, descobri a relação entre a quantidade de aprovados e a quantidade de reprovados. Estou indo bem devagarinho, pessoal, para ver se todo mundo se liga bem direitinho nessa questão. É uma questão importante. Que é de média aritmética ponderada, né? Até aí alguma dúvida? Então, descobri que a quantidade de reprovados é 6 vezes a quantidade de aprovados. Aí vem a pergunta. Assinale o inteiro mais próximo da porcentagem de reprovados. Então, vamos lá agora para a resposta. Então, para chegar nessa resposta, a gente pode fazer aquela regrinha de 3 bem simples, como x mais y é o total de pessoas. Beleza? Então, o total de pessoas seria equivalente a quanto? A 100%. Aí, eu quero o inteiro mais próximo da percentagem de reprovados. Reprovados é o y. Então, y seria equivalente a um percentual P. Ficou claro? Sim ou não, pessoal? Então, o total de pessoas, 100%, número de reprovados, P%. E aí vai ficar, meio pelos extremos, x mais y vezes esse percentual é igual a 100% vezes y, né? Só que eu sei o que, gente? A gente sabe que o y vale 6x. Então, agora eu vou chegar e vou substituir. Quando eu trocar o y por 6x, vai ficar x com 6x, 7x vezes p, e 100% vezes y. Só que o y vale quanto? 6x. E aí, para descobrir esse percentual P, eu vou pegar 100% vezes 6x e dividir por 7x. Aí dá para cancelar quem, pessoal? Bora, dá para cancelar quem? Dá para cancelar esse x, né? O x dá para cancelar aí, não dá? Cortou esse x com esse x. E aí esse percentual ficou 100 vezes 6 vai ficar 600. Então, 600% dividido por 7. Se eu dividir 600 por 7, isso vai ficar aproximadamente 85,7%. Esse é o percentual aproximado de pessoas reprovadas. Gente, aí manda marcar um inteiro mais próximo, né? O inteiro mais próximo seria, obviamente, resposta 86
seria o gabarito dessa questão, né? 1 inteiro mais cônjuge. Então, veja, é uma questão que eu espero que todo mundo esteja muito ligado aí. Esse é o tipo de questão, assim, das que aparecem no vestibular, uma das mais trabalhosas que tem em termos de média aritmética, tá? A não ser quando tem muita conta, mas aí é só conta. Mas em termos de raciocínio e mais difícil, esse é o tipo de questão. Então, a gente fez o quê? Olha lá o raciocínio. É uma questão fácil? Não, não é uma questão fácil. Mas o que foi que eu fiz? Peguei primeiro a média dos aprovados, trabalhei com ela. Encontrei que essa soma das notas é 75x. Depois, peguei a média dos reprovados, trabalhei com ela. Encontrei que a soma dos reprovados é 40y. Depois, a média de todos é 45. Então, fiz aí a média de todos. Somei todas as notas, aprovados e reprovados. Usei o que eu tinha encontrado aqui anteriormente e substituí lá. Beleza? Questão boa, excelente para acontecer no Enem. Mas dá um trabalhozinho. Tá joia? E aí, perguntas nessa questão? Bora, Leiria, Alana, JP, Luana, Luizinho, Malu, Iago, 2 Luizinho que tem aí. Tudo certo? Todo mundo ficou claro essa questão? Claro que vocês precisam depois pegar essa questão, fazer questões parecidas com essa, refazerem, certo? Porque senão não aprende, não. Esse tipo de questão tem que fazer direitinho. Tá massa? Cadê? Vamos lá, dar um okzinho aí para a gente seguir. Vamos ver se todo mundo tá ligado aí. Bora, bora, bora. Tem gente que eu tô chamando o nome e não tô vendo falar aqui, não, viu? Vou puxar as orelhas amanhã no colégio. Vou encontrar quem encontrar, vou puxar as orelhas. Bora lá, bora embora. Vamos. Ana, Malu, Luísa. Cadê os meninos, hein? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Vamos embora também. Vamos seguir? Questão massa, né? Então, vamos lá, vamos adiante. Vou deixar algumas questõezinhas aí para vocês fazerem. Eu vou fazer daqui a pouco. Vou fazer logo essa. Vamos lá, vou fazer logo essa daqui. Depois eu vou falar mais um pouquinho de média. Bora. Ela está melhorando. Vamos embora, dar os okzinhos aí. Vou fazer essa questão. Depois vou falar de média aritmética ponderada, que a gente acabou de fazer. Essa questão, gente, é uma questão, essa questão aí de 18, é uma questão de média aritmética ponderada. Questão de média aritmética ponderada. Que os pesos seria justamente o quê? Aprovados, peso 75. Reprovados, peso 40. E a média total 45. Então, assim, é uma questão de ponderada, mas não vale a pena a gente estar se preocupando muito com isso, não, porque tem uma coisinha meio curta. Mas, enfim, ficou clara essa questão? Vamos lá adiante, vamos pegar mais uma questãozinha para a gente depois chegar aí e falar de média aritmética ponderada e de média geométrica e de média harmônica. Vou pegar a questão 23. E as outras, Clebinho, as outras vocês vão fazer, né, gente? Tarefinha de casa. Ó, a média aritmética dos 42 alunos de uma turma foi 5. Essa questão também é bem massa. As duas maiores notas foram 8,8 e 9,2. Excluindo os dois alunos com maiores notas, qual foi a média aritmética das notas dos alunos restantes? E depois multiplica o resultado por 10. Vamos lá. Ó, média aritmética dos 42 alunos foi 5. O que é que eu faço para encontrar a média aritmética dos 42 alunos? Eu vou pegar a nota do aluno 1, mais a nota do aluno 2, mais a nota do aluno 3, mais a nota do aluno 4, aluno 5, aluno 6, nota do aluno 40, nota do aluno 41, nota do aluno 42. Vou somar as 42 notas dos alunos todinhos e dividir por quanto, gente? E dividir por 42. E aí eu tenho que essa média aritmética vai dar igual a 5. Beleza? Então, a média aritmética dos 42 alunos é somar as notas dos 42 alunos e dividir por 42 foi 5. A questão deu duas informações para a gente, ó, pessoal. A questão deu, posso supor aí sem problema nenhum que essas notas estariam em ordem crescente, não tem problema nenhum. A questão disse que as duas maiores notas foram 8,8 e 9,2. Então, eu teria essas duas notas. Uma seria 8,8 e a outra 9,2. Beleza? Beleza, beleza, beleza. E a questão aí vem perguntando
justamente o quê? Que é que ele vem perguntando. Isso é o que ele vem falando, né? Aí ele vem perguntando assim: excluindo esses dois, tirando esses dois aí da jogada, qual foi a média aritmética das notas dos alunos restantes? Os alunos restantes são 40 alunos, né? Então, o que é que nós queremos nessa questão, gente? O que é que nós queremos? Queremos justamente a média dos 40 alunos. É isso que a gente está querendo. Então, queremos a média dos 40 alunos restantes. Então, excluindo essas duas notas, excluindo essas duas notas que seriam 8,8 e 9,2. Então, o que eu quero é a média dos 40 restantes. Como é que eu vou calcular a média dos 40 restantes? Vai. O que eu quero é a média dos 40 alunos restantes. Então, eu vou ter que somar as notas desses 40 alunos restantes e dividir por 40. É isso que eu quero. A média dos 40 alunos restantes. Então, vou somar as 40 notas e dividir por 40. Beleza? Clebinho, onde é que eu vou encontrar essa soma aí? Desenvolvendo o que a questão informou. Vê como fica tranquilo. Ó, desenvolvendo isso daqui. N1, N2, N3 até N40 mais 8,8 e 9,2 é igual a 42 vezes 5. 42 vezes 5 dá 210. Tá, que eu concluiria que a soma dessas 40 notas mais 8,8 com 9,2 dá 18. Isso vai ser 210. O que faz com que a gente conclua que a soma dessas 40 notas, dê 210 menos 18, que dá 192. Certo? E agora que eu tenho essa soma, fica tranquilo, né, gente? Como é que vai ficar essa média dos 40 alunos restantes? Bora? A soma das 40 notas, 192 dividido por 40. Então, a média das notas desses alunos restantes vai ficar 192 dividido por 40, que ficaria 4,8. Tá joia? E aí o gabarito? A questão manda marcar isso multiplicado por 10. Então, o gabarito marcaria o valor inteiro de 48. Tá joia? Então, questão importante, mais simples do que a outra, mas questão bem importante. Ok? Beleza, galerinha? Tranquilo? Então, vamos embora agora falar de média geométrica e média harmônica. Vamos lá? Dá tempo? Dá tempo. Tem 9 minutinhos ainda para a gente fechar aí. Posso passar, né? Olha lá quantas questões vocês têm para fazer em casa, né? Fabinho, essas questões. Eu nem sei se essa ficha está com gabarito. Se não tiver, depois eu coloco o gabarito para vocês. Beleza? Mas assim, façam, gente. Façam as questões. Venham, tirem as dúvidas. Vocês têm todos aí meu WhatsApp para perguntar o dia todo dia, tá certo? Vocês têm 24 horas meu WhatsApp tudinho. Vamos ver. Ó, gente, essa história de média geométrica, média harmônica e essas observações, presta atenção, não é algo comum no Enem nem no SSA. Não é comum. Clebinho, pode acontecer questão de média geométrica, pode acontecer questão de média harmônica, pode, mas é algo improvável de acontecer. E por que eu estou falando? Estou falando porque eu falo tudo aqui, já disse para vocês. Se você está atrás daqueles cursos que a concorrência é pipocada, sabe que não pode perder questão nenhuma.
Se seu curso tem uma concorrência menor, então perder uma questão ou duas não vai fazer tanta diferença. Se o curso é concorrido, cada questão faz uma diferença grande. Então, o que é a média geométrica? O que é a média harmônica? Presta atenção. Pensando na média aritmética, soma e divide pela quantidade. O que é a média geométrica? A média geométrica é multiplica e tira a raiz enésima. Por exemplo, se eu quero calcular a média geométrica de dois valores, eu multiplico e tiro a raiz quadrada. Se eu quero calcular a média geométrica de três valores, multiplico e tiro a raiz cúbica. Se eu quero calcular a média geométrica de quatro valores, multiplico e tiro a raiz quarta e assim segue. Isso é a média geométrica. Multiplica e tira a raiz quadrada, cúbica, quarta, depende de quantos valores a gente tem. Tá? Clebinho, o que é essa observação? Essa observação é só para dizer que a média geométrica, se você tiver uma lista de números, tem que ser um número que esteja entre o menor e o maior. Certo? A média geométrica é um número que nem é menor do que o menor, nem é maior do que o maior. É muito óbvio essa observação. Tá? E o que é a média harmônica? Uma maneira de escrever a média harmônica, que eu acho bem legal, é assim. Eu posso dizer assim, média harmônica é o inverso, de outra maneira de falar, é o inverso da média aritmética, é o inverso da média aritmética dos inversos. É o inverso da média aritmética dos inversos. Para mim isso é muito louco. É não. Pensa direitinho como é isso. Ó, é o inverso da média aritmética dos inversos. Por exemplo, se eu fosse calcular, deixa eu botar aqui só um exemplo. Se eu fosse calcular a média harmônica entre dois valores, por exemplo, 2 e 3. Ó, é o inverso da média aritmética dos inversos. Ou seja, eu vou calcular a média aritmética dos inversos e inverter. Como é a média aritmética dos inversos? Ó, média aritmética dos inversos. Seria quem são os inversos de 2 e 3? 1/2 e 1/3. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a média aritmética dos inversos. Então, são dois números. Soma e divide por 2. Isso é a média aritmética dos inversos. Soma e divide por 2. Beleza? E aí eu vou pegar agora o inverso da média aritmética dos inversos. Vê como é que eu estou fazendo isso daí. Inverso da média aritmética dos inversos. Então, eu estou pegando inverso de 2, inverso de 3, e estou fazendo a média aritmética deles. Então, aqui é a média aritmética dos inversos. Agora, o que é que eu faço? Inverto isso. Inverto isso daqui. 1 sobre isso. Ou seja, 1/2 mais 1/3 sobre 2 não é a média aritmética dos inversos, ó. Somou os inversos e dividiu pela quantidade. Média aritmética dos inversos. O que é a média harmônica? É o inverso disso. Então, fica 2 dividido por 1/2 mais 1/3. Clebinho, quando é que é a média harmônica no Enem que eu precisava saber como é que calculava ela direto? Que eu me lembre nunca. Tá certo? E no SSA também. Não me lembro nenhuma questão que você precisava saber a média harmônica. Mas está aí como é que é essa média harmônica, beleza? Você poderia fazer a conta, né? Aqui o mínimo dá 6. Aqui 6 por 2, 3. Ficaria 5/6. Repete a primeira, multiplica aqui pelo inverso da segunda. Essa média aritmética daria 12 sobre 5, que é 2,4. Média harmônica. Então, é o inverso da média aritmética dos inversos, que é o que está aqui, né? Nesse exemplo, ficou 2 sobre 1/2 mais 1/3. Massa? Beleza ou não? E aí existe uma observação de matemática mais pesada, um aprofundamento, que diz que se você tiver uma lista de números,
Se você calcular a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica, você vai ter que a média harmônica é sempre menor ou igual que a média geométrica e é sempre menor ou igual que a média aritmética. Isso é uma observação bem pesada. Não precisa se preocupar se você só vai fazer o Enem ou o SSA. Beleza? Essa telinha é para você se preocupar se você for fazer particulares, cursos concorridos, que não pode perder questão alguma. Mas não é comum cair geométrica e harmônica. Aritmética não, aritmética cai direto. Beleza, gente? Tá claro até aí? E rapidinho, só para a gente fechar, certo? E aqui vocês vão fazer essas questõezinhas. Na próxima aula eu posso fazer algumas, sim, dessa ficha 2 ainda, tá certo? Fazer algumas questões para a gente fechar e caminhar com a ficha 3. Beleza? Ó, o que é a média aritmética ponderada, gente? É nada mais, nada menos do que a média aritmética com pesos. E a média aritmética com pesos significa que cada valor vai ter um pezinho especial. Cada valor ele vai valer um bocadinho mais. Então, como é que eu faço para calcular a média aritmética ponderada? É só verificar nota vezes valor vezes peso e divide pela soma dos pesos. Rapidinho, um minutinho, questão 29. O teste de seleção para ingressar numa escola consta de provas de matemática e português. Pesos 5 e 3, respectivamente. Teve nota 8 em matemática, 5 em português. Como é que eu calculo a média desse estudante? Bora lá, como é que eu calculo a média? Vamos lá. Ele tirou quanto em matemática? 8, mas tem peso 5, certo? Tirou nota 8, mas tem peso 5. Então, 8 vezes 5. Mais, segundo aluno, tirou 5 em português. Ele tirou 5, mas tem peso 3. E eu divido por 5 mais 3, que seria a soma dos pesos. Dizer que a nota de matemática tem peso 5 é como se o aluno fizesse 5 provas de matemática em todas elas tivesse tirado 8. E dizer que o aluno tem nota 5, tem peso 3, é como se ele fizesse 3 provas que tivesse tirado 5. Por isso que eu divido por 8, porque é como se ele tivesse feito aí 8 provas. 5 de matemática tirando 8 e 3 provas de português tirando 5. E aí, se eu fizer essa continha, ó, isso aqui você vai ter uma média de 55 dividido por 15, não é isso? 8 vezes 5 dá 40. 3 vezes 5 dá... Dividido por 15 não rola não, né, gente? Dividido por 8, né? 5 e 3, 8. Cadê vocês para estarem ligados nas coisinhas, hein? Então, se eu dividir aí 55 por 8, eu encontro 6,875 como sendo essa média. Isso é média aritmética ponderada. Beleza, meus amores? Então, é isso. Uma excelente noite para vocês. Deem conta durante a semana aí da ficha 1, quem está faltando alguma questão, da ficha 2, não está conseguindo, manda o WhatsApp para mim, beleza? E tem aí algumas questõezinhas para a gente fechar essa fichinha número 2, para vocês fazerem exercício. A gente fechou a teoria, beleza? E aí fica para vocês fazerem a prática do restante das questões. Show de bola? Então, beijão aí no coração de vocês. Uma excelente noite. E aí, próxima segunda a gente se encontra. Beijo no coração. Boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, galerinha.